no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Bom dia para você que está nos assistindo nessa manhã. Deus abençoe a sua vida. Gostaria de dizer que hoje estamos iniciando a revista Gente de Oração. Esta aqui é a revista nova que iremos estudar durante esse ano, nesse primeiro semestre. E é uma revista que fala sobre oração. Por isso, já iniciamos a aula orando ao Senhor. E é uma revista muito bacana, onde nós vamos aprender muitas coisas com vários personagens bíblicos que oraram e falaram e tiveram aí uma intimidade muito grande com o Senhor, para que nós possamos aprender a cada dia mais nos relacionarmos com Deus. O texto que nós vamos estudar hoje, ele encontra-se em Lucas, no capítulo 11, do versículo 1 até o 13. Diz assim, Lucas capítulo 11, versículo 1 até o 13. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o pão nosso cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Diz-lhe também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele responder de dentro, disser: Não me importune, já está a porta fechada, e meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não levante a dar-lhe, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Ele lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abre-se-lhe-á. E quando o Pai dentre vós, e qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Amém, meus irmãos? Esse texto, ele começa com Jesus orando. Jesus estava orando. E quando ele acabou de orar,
um de seus discípulos lhe perguntou, lhe indagou, como devemos orar? Mas o que é orar? O que será? Orar é falar com Deus. Orar é ter uma comunhão, um relacionamento com Deus. Mas o autor da revista, ele nos traz uma definição muito interessante sobre o que é orar. Olha só o que ele diz. Orar é um estado consciente em que a alma humana pode, através de Cristo, entrar num ambiente espiritual de alegria e paz com o próprio Deus. Muito interessante essa definição, né, irmãos? Pois é. Então não é simplesmente falar, apenas falar por falar, mas é elevar os nossos pensamentos ao alto dos céus e em espírito e em verdade. Falar com Deus de uma maneira íntima e verdadeira. Interessante, né, irmãos? Como devemos orar então? De que maneira? Não existe uma forma específica de oração. Será que o mais certo é orar em voz alta ou em voz baixa? Tem que ser uma oração onde seja ajoelhado? A oração ela deve ser somente no templo? Ou devemos orar somente de olhos fechados? Alguns padrões eles foram estabelecidos, mas a maneira de falarmos com Deus, elas são diversas, meus irmãos. Não devemos nos apegar a alguns padrões. É claro que em alguns momentos nós oramos ajoelhados, isso demonstra, né, reverência. Muitas pessoas gostam de orar ajoelhado quando chega à igreja, mas não quer dizer que a oração ela é somente desta forma. Ou orar com os olhos fechados. Claro, nós reverenciamos a Deus, fechamos nossos olhos para falar com o Senhor, mas existem momentos que nós vamos orar com os olhos abertos, vamos falar com o Senhor com os olhos abertos. Então, não existe uma forma específica, mas existe uma maneira na qual nós nos colocamos diante da presença de Deus e temos um relacionamento com Ele. Conversamos, falamos, pedimos e temos essa comunhão com o Senhor. Então isso é importante, é termos uma comunhão sincera com Deus. Mas Jesus, ele vai nos ensinar algumas formas nesse texto. Ele nos ensina algumas coisas em relação à oração nesse texto. E a primeira coisa que nós vamos observar dentro do texto que nós lemos é que nós devemos santificar o nome de Deus. Então, na oração que Jesus ensinou ao discípulo ali, ele dizia: santificado seja o teu nome. Nós devemos santificar o nome de Deus. Nós devemos entender que esse Deus que nós servimos, que o nome dele é o nome sobre todos os nomes, que ele é soberano. E nós devemos também ser submissos à vontade de Deus. Que a vontade do Senhor seja feita e não a nossa. Às vezes, meus irmãos, nós pedimos muitas coisas para Deus. É comum, né, a gente pedir para Deus. Isso é normal na vida dos filhos, né? Então, os filhos,
costumam pedir muitas coisas aos seus pais. E assim somos nós com o Senhor. Mas é importante observar que nós devemos pedir, mas devemos observar qual é a vontade de Deus para aquilo que estamos pedindo. Será que aquilo que eu estou pedindo para Deus é vontade de Deus? Será que o que eu quero, Deus também quer para mim? Porque Ele sabe o que é melhor para nós, meus irmãos. Ele sabe o que vai fazer bem e o que não vai fazer tão bem. Porque a nossa visão ela é muito limitada em relação a tudo. Né? Em relação ao que a gente pede para Deus, às vezes a gente acha que aquilo é bom, mas de repente quando a gente obtém aquilo não é tão bom assim para a gente. Não nos faz tão bem assim como nós imaginamos que iria fazer. Então, há coisas que a gente almeja muito e quando nós obtemos, nós vemos que não era tudo aquilo que a gente esperava ou não fez tão bem para nós como a gente imaginou que iria fazer. Então, tem coisas que Deus, às vezes, Ele nem permite, né? Ele nem concede para nós, porque Ele sabe que aquilo não vai ser bom para nós. Então, nós devemos pedir algo que agrade a Deus, que a gente sabe que Ele irá aprovar. É como você imaginar um filho pequeno, de uns 2, 3 anos de idade, e ele vê uma faca em cima da mesa e ele pede para o pai. E fala, papai, quero brincar com aquilo ali. Claro que o pai, como uma pessoa muito mais madura do que aquela criança, ele vai olhar para aquilo e vai falar, claro que não, meu filho, não posso te dar, você é muito pequeno, você vai se machucar. Você vai se cortar com essa faca, não posso. E por mais que o filho fique chateado, ele não vai dar aquilo para o seu filho, porque ele sabe que o filho vai se machucar com aquilo. Não é o momento ainda para que ele pegue naquilo. E às vezes nós pedimos coisas para Deus e Deus não nos concede porque não é o momento, não é o tempo. Às vezes a gente ainda não tem maturidade, às vezes a gente ainda não tem estrutura para obter aquilo, para ganhar aquilo de Deus. Acontece muito com os adolescentes, né, os jovens adolescentes, de pedir às vezes algumas coisas para os pais e os pais não dá ou não deixar. Isso porque o pai já vivenciou muitas coisas na vida, muito mais do que seu filho, e tem uma maturidade muito maior, e ele sabe que aquilo não vai dar muito certo. E aí o filho fica chateado, fica emburrado, porque o pai não deixou, porque o pai não deu. E às vezes acontece isso conosco também em relação a Deus, né? Às vezes a gente pede muito uma coisa e Deus não concede, e aí você fica pensando, poxa, mas eu queria tanto aquilo e Deus não me deu. E às vezes se chateia, por que o Senhor não me deu? Por que outras pessoas têm e eu não tenho? E gera às vezes vários questionamentos. Mas saiba, meu irmão, que o Senhor ele te conhece muito mais do que você próprio. E Ele sabe o momento certo para você ter aquilo que você quer. E Ele sabe se isso vai te fazer bem ou não. Tanto na sua vida material quanto na sua vida espiritual também. Então nós devemos prezar muito por isso, meus irmãos. Para que nós não peçamos nada para Deus que vá nos prejudicar espiritualmente, que vai nos desviar de certa forma dos caminhos de Deus. Porque às vezes nós pedimos coisas que realmente não vai nos fazer bem espiritualmente falando. Então nós temos que ter esse cuidado e ter a consciência de que Deus tem o melhor para nós. Mas o Senhor Jesus também ele nos ensina nesse texto a pedir o pão nosso de cada dia.
E não só o pão que alimenta o nosso corpo, mas também o pão que alimenta a nossa alma. Em João, no capítulo 6, versículo 48, ele diz que ele é o pão da vida. Deixa eu ler esse texto aqui. João capítulo 6, versículo 48. Diz assim: Eu sou o pão da vida. Então, que nós possamos pedir também o pão espiritual a cada dia. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 31, diz o seguinte: que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, nem pelo que é a vez de comer, nem pelo que é a vez de beber. Mateus, capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou o que vestiremos? Deus, Ele supre as nossas necessidades materiais, meus irmãos. Essas coisas básicas, né, que é o comer, o beber, o vestir, Deus supre. É muito interessante que na continuidade desse livro, né, desse texto de Mateus 6, o autor diz que o Senhor ele cuida dos pássaros, né, ele cuida da natureza de modo geral, quanto mais de nós que somos filhos dele. Ele tem esse cuidado para conosco. Por isso, e com isso, nós devemos aprender a confiar em Deus. Saber que Ele está pronto para suprir as nossas necessidades a cada dia. E Ele também nos ensina, meus irmãos, a orar e pedir perdão pelos nossos pecados. Em João, 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: 1 João, capítulo 1, versículo 9: Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, olha que interessante. Jesus ele nos ensina a pedir perdão pelos nossos pecados. Isso é muito importante, meus irmãos, para que possamos ter uma comunhão plena com o Senhor. Nós devemos nos colocar diante de Deus, nos redimir, pedir perdão pelos nossos pecados, para que possamos ter uma comunhão plena com o Senhor. E o texto que lemos agora diz que Deus é fiel para nos perdoar. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Ele estará pronto a nos perdoar. Mas nós também, meus irmãos, devemos perdoar os nossos devedores. O texto diz: perdoai os nossos pecados, assim como nós também perdoaremos os nossos devedores. Foi o texto que nós lemos de Lucas. E nós devemos não só obter o perdão do Senhor, mas também devemos dar esse perdão, liberar esse perdão também para aqueles que nos devem. Em Mateus, no capítulo 18, versículo 23 em diante, tem um texto muito interessante que é uma parábola sobre o credo incompassivo. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Mateus 18, do 23 até o 33. Diz assim, irmãos: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas
com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo lhe pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Amém. Pois é, meus irmãos, não devemos apenas obter o perdão, mas devemos ser compassivos também. Devemos perdoar. E tá aí uma coisa difícil, muito difícil em alguns momentos, né, meus irmãos? É liberar esse perdão. Às vezes é complicado, porque a nossa carne às vezes fala mais alto e por egoísmo, às vezes não queremos liberar esse perdão. Mas eu gostaria de te dizer para você, meu irmão, não deixe que esse sentimento te afaste do Senhor. Libere o perdão, perdoe. Se você tem dificuldade em perdoar alguém, meu irmão, peça ajuda a Deus. E Ele com certeza vai te ajudar nesse sentido. Mas nós devemos liberar o perdão, nós devemos, assim como nós fomos perdoados, assim como o Senhor perdoou todos os nossos pecados, nós também devemos ser compassivos e perdoar aquele que nos deve, né? Aquele que nos ofende. Nós devemos também pedir para que Deus nos livre das tentações. Mais um dos ensinamentos de Jesus nesse texto. Pedir para que Ele nos livre das tentações. E quantas vezes, né, meus irmãos, nós somos tentados durante o nosso dia a dia a fazer aquilo que de repente não agrada a Deus. A nossa carne, ela é tendenciosa a fazer o mal. Por isso nós precisamos pedir a força do Senhor para que nos livre dessas tentações. Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, diz que existe uma luta muito grande entre a carne e o espírito. Vamos ler esse texto. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Diz: Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, realmente, existe uma luta muito grande entre a carne e o espírito. E Paulo, em Romanos, no capítulo 7, versículo 18, também diz que não há bem nenhum na sua carne,
Por isso devemos buscar a Deus, buscar a força do Senhor para resistir os desejos da nossa carne e pedir para que Ele nos livre do mal. Romanos capítulo 7, versículo 18. Vou ler também esse versículo aqui, irmãos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Portanto, devemos a cada dia buscar de Deus essa força, para que possamos fazer aquilo que agrade ao Senhor, fazer o que é bom. E para isso, meus irmãos, nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual. Porque, como o texto de Gálatas disse, existe uma luta entre a carne e o espírito. É uma queda de braço, onde um está querendo ganhar do outro ali. E vai ganhar aquele que tiver mais forte. Por isso nós devemos fortalecer a cada dia a nossa vida espiritual para que o espírito prevaleça em relação ao desejo da carne. Amém? E nós, nos versículos em diante, aí, do 5 ao 8, Jesus nos ensina, através de uma parábola do amigo importuno, ele nos ensina a ser perseverante. Nós devemos perseverar, meus irmãos, na oração. Nós devemos perseverar em buscar a Deus. E nas nossas petições, nós devemos confiar em Deus, que é uma das coisas que nós aprendemos do versículo 9 em diante, nós aprendemos a ter confiança no Senhor. Pedimos, devemos pedir, buscar, e com certeza o Senhor ele irá nos dar, se for a sua vontade. E é muito importante nós termos essa clareza de que nós podemos pedir qualquer coisa para o Senhor, mas Deus ele dará a nós aquilo que for da vontade dele, aquilo que ele sabe que vai fazer bem para nós também. Então nós devemos a cada dia buscar aquilo que é vontade do Senhor também. Porque muitas vezes nós pedimos coisas que não é vontade de Deus. E aí a gente vai ficar pedindo, e de repente você se frustra porque aquilo não é vontade de Deus e de repente Ele não vai permitir isso na sua vida. E aí você vai ficar triste, vai ficar chateado. Mas coloque nas mãos do Senhor e saiba que Ele te dará o melhor. Devemos confiar no Senhor. Confiar que Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para a sua vida, meu irmão. Com certeza, se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor de maneira íntegra, com certeza o Senhor ele nos dará a vitória. Deus ele me ama, Deus ele te ama e ele tem o melhor para nós. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa semana. Vamos orar ao Senhor nesse momento e pedir para que Ele aumente a nossa fé a cada dia, para que Ele nos dê forças, para que possamos ter um relacionamento com o Senhor a cada dia. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento onde podemos ler a Tua Palavra, Senhor, falar contigo através da oração, meu Deus. Obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade, Pai. Que a cada dia, Deus, possamos ter comunhão contigo, que possamos exercitar, Senhor, a oração, de falar com o Senhor em cada momento, sempre que possível estar em conexão com o Senhor, Pai.
Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão assistindo, Pai, os amigos que estão assistindo esse vídeo também. Que o Senhor coloque no coração deles o desejo de ter uma comunhão plena com o Senhor, de falar contigo, Deus, a cada momento. Abençoa nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana a todos.